Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, ouvintes da Rádio Corações Web. Estamos vendo uma série de áudios Educar os Filhos segundo aquilo que Nossa Senhora viveu. Então, a gente está vendo alguns costumes que era frequente na Palavra de Deus. Referente a isso, hoje eu quero reassentar para você que quando Cristo veio, ele não anulou a sua palavra, não foi de anulação, mas foi de continuidade, né? Então, nós estamos revivendo e vivendo aquilo que ainda está. Então, ele não anulou nenhum cronograma daquilo que era segundo as Sagradas Escrituras. Ao contrário, a única coisa que foi alterada é que não precisava-se mais sacrificar o cordeiro e nem circuncidar, porque ele estava ali. Ele desceu do céu. Então não precisava mais disso. Mas as outras coisas estão valendo e valem ainda até hoje. Então muita gente pensa, o mundo mudou, as coisas mudaram. Então não precisa mais educar os filhos, não precisam mais porque a sociedade é outra, costumes são outros, hein? Veja bem. Então, o mundo pagão inventou regras e simplesmente a nossa, as nossas mães se esqueceram muito disso. Então, se o mundo pagão criou todas essas ideias, todos esses costumes, certamente ele já sabe o que isso iria causar. Primeiro fato, corrija o seu filho enquanto há tempo. Que idade nós devemos corrigir? Do 0 aos 6 anos. Tudo bem? Então vamos destrinchar. Então, né? E vemos também uma vigilância no que sai da boca dos seus filhos. Então, tudo que ele vai refletindo e aprendendo na escola, você tem que cortar, porque algumas coisas não é bonito. Músicas, programa de TV, ele viu lá uma novela, tá reprisando, que assistiu, isso não é legal. Então tem que tirar da vida do seu filho. Você tem que ser como Maria. Como Maria, você precisa ser. É isso que a gente fica muito relacionado ao que nós estamos vendo hoje. Então não ria, não ache engraçado, não permita que a sua filha seja adulta enquanto né, ela é criança, dance com roupa curta e vivam com roupa curta quando criança, dance essas músicas depravadas ou qualquer uma outra, né? A gente pensa que não teve isso nos anos 90, mas nos anos 90, quando eu era criança, existiam muitas e piores bandas da face da terra. Enfim, então a gente precisa não deixar isso acontecer. A gente quer mudar, a gente quer andar na contramão, na conversão, a gente tem que andar na contramão desse mundo mesmo. E andar na contramão desse mundo é não aceitar aquilo que ele nos oferece aos nossos filhos. Não permitir que isso entre nos nossos filhos. Desenhos, jogos de videogame, jogos hoje em dia por computador, né? Na época era só por videogames, hoje é por computador, então você tem que tomar muito cuidado com o smartphone e todo e qualquer tipo de tecnologia na frente e do seu filho. Quem dá celular para o seu filho odeia seu filho. Tem que tomar cuidado com o celular na vida de criança. Não pode. E de que a criança tem 2 anos, a primeira coisa que dá é um tablet, né? Então não é coisas que se dê na mão de crianças, beleza? Eu quero falar para você uma coisa muito importante do fundo do meu coração. Mãe, quer salvar seu filho de verdade? Quer se preocupar com a vida dele? Então, não dê para ele
coisas eletrônicas quando criança, porque não tem idade, não é hora. Então, se não é hora, então você não pode, de forma alguma, deixar isso acontecer. Desenhos, tem que tomar cuidado com o roteiro. Veja antes a sinopse do desenho para ver o que, que tem, o que está se passando, investiga o nome dos personagens, né? Porque depois a criança tem dificuldade para dormir à noite, você não sabe por que que é. Por que que ela está com dificuldade para dormir à noite? Por que que ele tem pesadelo de noite? O que que ele assistiu de manhã? O que que ele viu que não estava de contraste, de contrariedade com a idade dele? Então, tudo isso tem que ser analisado. E você, mais do que ninguém, mãe, precisa de uma forma muito sincera estar dentro de casa. Eu não estou aqui falando contra essa grande revolução aí da mulher. As feministas vão me bater por causa dessa pregação. Não estou falando em nenhum momento contra os direitos das mulheres, mas estou falando de algo que precisa ser feito. Se queremos mudar uma sociedade, precisamos de pai e de mãe. Se queremos mudar estas pessoas, precisamos de pai e mãe dentro de casa, educando. Educando. Minha mãe, ela não estudou, não fez nenhum tipo de faculdade e educou três, né? Caímos, mas levantamos. Por quê? Houve sustento de uma mãe. Houve uma mãe que dissesse não no momento certo, que dissesse sim no momento certo. Aprendi pelos desvios de uma mãe e não sou traumatizado, ao contrário, sou muito feliz. E minha mãe faria tudo isso de novo. Por quê? Ela não saiu para a rua, ela não foi trabalhar fora, ela ficou dentro de casa. Ela educou, ela não leu a Sagrada Escritura de Gênesis e Apocalipse para aprender o que deveria fazer, mas fez segundo aquilo que o Evangelho manda. Então, muitas vezes, mãe, se tem alguma dificuldade passando porque faltou resistência de pai e de mãe de dizer não, esse tipo de música você não vai ouvir. Esse tipo de música não condiz com o que a gente te ensinou aqui dentro de casa. Não vai entrar. Esses desenhos você não pode assistir porque esse desenho tem origem com mal. Tudo isso tem que ser feito. Se for abaixo de 6 anos, não explique isso para ele. Simplesmente não. Distraia com outras coisas, invente outras coisas para a tua criança, mas tira ele da frente da televisão, pelo amor de nosso Deus. Tira ele da frente do computador, do YouTube, que ele não vai aprender nada de bom, nada de produtivo, e não é para a idade dele essas coisas. Criança tem que brincar, criança tem que ser criança, né? Não ser adulto. Não dá instrumentos que ele não vai conseguir saber o que, que significa e o que, que é. Aí aparece uma bonequinha lá, aparece um jogo da tal da baleia azul, como apareceu um tempo atrás aí. Mãe, tudo preocupado. Por que que tá preocupada? Devia tirar os adolescentes da frente do computador, pelo amor de Deus. Não é hora, não é tempo. Não adianta se preocupar. Então, o que sai da boca do seu filho, você tem que se preocupar. Porque a palavra que sai da boca dos filhos insensatos produz pornografia no futuro. Ele não vai conseguir respeitar uma mulher, ele não vai conseguir saber amar uma única mulher, ele vai querer sempre uma outra e outra e outra, e aí de repente acontece alguma coisa, alguém mata o seu filho e você chora. Você devia chorar era antes. Você devia corrigir era antes. Agora não adianta chorar, filha. Só basta agora é ser rezar e ser mãe. Rezar. Não dá mais para voltar atrás e fazer diferente. Porém, não dá para você se condenar e querer fazer diferente agora, né? Querer colocar algo na vida dele com ele nos 18 anos. Você não concorda com aquilo que ele faz, mas porém, você não pode fazer nada para mudar agora, humanamente. Mas a mulher virtuosa que aprende as virtudes de Deus, como foi Santa Mônica, que viu seu filho se debruçar no pecado, viu também o seu filho se tornar santo e doutor da igreja. Não desista da sua família. Não aceite esses ditados do mundo. Não aceite. Porque enquanto há vida, há conversão. Anota isso, mãe. Enquanto há vida, há um momento para a conversão. Não desista dos seus filhos, mãe. Errou, errou. Não tem como você voltar atrás. E diz que, Esteve, eu errei nesse ponto aqui. Se você errou nesse ponto aí, então você agora vai fazer diferente. Você vai rezar por esse ponto que você errou, pedindo perdão, pedindo a misericórdia de Deus e clamando
para Deus cuidar do seu filho. Tudo bem? Não se martirize. Não tem como voltar atrás. Não tem. Por exemplo, cuidado com as gírias, palavrões, o que eles estão falando dentro de casa. Quando criança, não deixe. Você que está me ouvindo, tem uma criança de 6 anos que começa a falar certas coisas que não produz, que vocês não falam dentro de casa, ou vocês até falam, deixa de falar. Não crie, eduque, eduque. Ah, mas nós moramos em bairro pobre. Aqui, eu fui criado em bairro pobre e nem por isso vou ficar levando esse tipo de coisa para mim. Sempre criei perto de favela, perto de lugar aqui que pessoas davam era tiro, mas não precisou, porque teve uma mãe. E quando tem uma mãe, pode morar onde for. Não tem desculpa. Ah, ele virou traficante porque não tem mãe. Ele virou traficante porque na hora que ele abriu as asas para o mundo, não teve mãe. E muita gente pensa, ah, porque é deficiente visual e você teve, não. Conheço deficiente visual que levou droga para a favela do Heliópolis. Por quê? Porque não teve mãe. Levava, trabalhava, era conhecido na época como avião, né? Na época eu ouvia muito falar esse negócio, não sabia o que era, né? 11, 12 anos já sabia o que era avião. Ah, fulano tá trabalhando como avião lá no Heliópolis, né? Deficiente visual total. Por que será que ele estava fazendo aquilo? Porque faltou mãe. Senão ele não estava fazendo aquilo, né? Cadeirante que vai lá buscar droga lá na favela, na boca, né? Cadeira de roda, pega e vai lá. Não é desculpa, minha gente. Então, eduque. Não é porque é deficiente não vai educar. Eduque. Eduque, ensine, eduque. Nasceu deficiente visual? Você não vai educar? Eduque. Corrija. Senão amanhã depois você vai se arrepender de não ter corrigido. Faz filho, abandona por aí. É o que mais tem. Eu tô falando de deficiente visual, tô falando de quem enxerga. Muita gente olha e fala, é um exemplo. Só vai ser um exemplo se educar, se o pai e a mãe educar. Não tem como. Não existe. Eduque, corrija, não deixe. Ou você vai chorar depois. Vai chorar depois, não tem como. Terrível. Olá, Provérbios 22, versículo 6. Zela pela instrução e formação religiosa do seu filho. Vamos repetir isso aqui? Vamos lá. Zela pela instrução e formação religiosa do seu filho. Zela pela instrução e formação religiosa do seu filho. Provérbios 22, versículo 6. Então você, mãe, zele pela religiosidade da partir da segunda infância. Conte pequenas histórias. Pega uma Bíblia infantil e conte histórias da Bíblia para ele, história de Deus, história de um povo de Deus. Ensine para ele como Nossa Senhora foi ensinada de criança, que aí você não vai perder seu filho de forma alguma, de hipótese alguma. Mãe, aprenda com a palavra. Não desista do seu lar, não desista da sua casa, não desista do seu lar, do seu sacramento, da sua vida, da sua família. Aprenda. Minha mãe vendia coisas dentro de casa, mas ela não saiu dentro de casa. Ela educou. Entrava alguma coisa de diferente, ela estava lá olhando o que era. E ali ela ia discernir se aquilo entrava ou aquilo não entrava. E certas coisas não entravam. Ela soube dizer não. Se hoje eu sou missionário, é graças aos nãos da minha mãe. Só que eu fui. Não passei muito tempo lá no mundo. A gente caiu. Mas graças a esses nãos, a gente conseguiu voltar. Mãe que só diz sim, nunca vai ver o filho convertido porque faltou o cajado para exercer. Então, zele pela formação dos seus filhos. Amanhã nós vamos esmiuçar um pouco mais sobre isto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma ótima semana, ouvintes da Rádio Corações Web.